Eu não quis dizer isso, não. Quis dizer, você quis dizer. E a mulher, quando realmente a mulher não perde, a gente deve dar atenção às mulheres, as mulheres dizem assim, você não disse, mas pensou. Só para vocês terem uma ideia do que é a diferença de percepção, naquele grupo fabuloso chamado AA, uma pessoa que chegou recentemente e não tinha muita convicção de que deveria parar de beber, estava na reunião quando um expositor estava fazendo uma demonstração e colocou uma minhoca dentro de um copo d'água. E aí a minhoca nadou, tal, sobreviveu. Tirou a minhoca, colocou num copo com álcool, e aí, em 2 segundos, a minhoca morreu. Ele perguntou, o que é que vocês perceberam desse exemplo? Aquela pessoa que não estava muito convicta disse lá atrás, eu acho que toda pessoa que bebe não tem verme. Era a percepção dele. A gente tem que respeitar. Aconteceu também com uma pessoa que tem gente que anda muito aperreado, problema de dinheiro, essas coisas, carneia e tal. E ele andou querendo fazer uma fezinha sobre aquela briga de galo, né? Numa arena e tal. E aí a pessoa chegou lá, assim com vontade de realmente ganhar alguma coisa, procurou a pessoa que pudesse lhe dar informação qual era o melhor galo. Quem é o bom aqui? Ele disse, rapaz, eu não posso te dizer, porque eu sou novo também. Agora, tem aquele cidadão, e apontou para uma pessoa, aquele conhece tudo aqui, pergunte a ele. Ele foi lá, perguntou, ele disse, qual é o galo bom aqui? Ele disse, o bom é aquele amarelinho. Ele disse, aquele amarelinho. Ficou meio desconfiado, mas apostou tudo que tinha no amarelinho. Quando começou a luta, entrou um galo assim, meio forte, morenão, meio parrudo, não deu 3 segundos de luta, trucidou o amarelinho. Ele perdeu o dinheiro todo. Foi lá para o homem e disse, o senhor não me disse que ele era o bom? Ele disse, o bom é ele, o ruim é o negro. O preto não presta não, ele trucida. São as percepções. Dependendo da nossa percepção, nós podemos ir para determinados. Só que a percepção, a nossa percepção, ela tem alguns determinantes. Quais são os determinantes que vai fazer a diferença? Uma delas é o nosso estado emocional. Dependendo do nosso estado emocional, eu tenho uma percepção dos outros, da vida e das coisas totalmente diferente de outra que esteja com um estado emocional diferente. Mas vamos imitar uma pessoa assim que esteja meio depressiva, esse estado emocional de cabeça para baixo, andando com a mão solta assim, como quem... Essa pessoa, ela não vai ter uma percepção das pessoas, da vida, das coisas, de tudo que ela aprendeu, ela não vai ter essa percepção da mesma forma que uma pessoa esteja mais relaxado, mais equilibrado, mais tranquilo. A percepção é totalmente diferente. Dependendo do nosso estado emocional, a nossa percepção é uma. Mesmo que eu receba a mesma informação, para aquela pessoa que está no momento de depressão, se você disser, mas você é feio, ele é capaz de dizer, chegou, é a gota d'água, eu vou morrer agora. Mas se você disser para outra pessoa que está relaxada, que está de bem com a vida, você vai dizer que é feio, ele diz, não é, rapaz, todo mundo é feio, tá? Inclusive tu. Porque a percepção que ele tem é outra. O estado emocional vai interferir nas nossas percepções. Uma outra coisa que interfere, eu gostaria de saber se vocês concordam, é o nível intelectual. O nível intelectual interfere nas nossas percepções? O que é que vocês acham? Interfere, não interfere? Assim, então, interfere. Outra coisa que interfere é a religião. A religião interfere nas nossas percepções, não interfere? Interfere. Outra coisa que também interfere na nossa percepção é a profissão. Tem gente aqui que, vamos dizer, se for
for arquiteto, quando ele entra nesse teatro, ele vai ver detalhes que muitos de nós nem estamos aí. Se um pedreiro entrasse aqui, tivesse sentado um pedreiro, ele estava olhando detalhe de pintura. Onde é que pinta aqui? Só tem madeira. Fica difícil para eu trabalhar no teatro como esse. A percepção dele é toda diferente. Se tivesse pessoas que trabalhassem na área da costura, estava olhando as coisas, né? E eu queria até dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês concordam. Quando um homem entra num lugar, vamos numa festa, numa igreja, como é que um homem entra? Vou mais ou menos dizer, ele entra. Aí a mulher dele diz, notasse bem? Ele disse, o quê? Não notei nada. E ele não notou nada, não. Agora a mulher. Quando chegar no final, percebeu tudo. Tudo. Por isso que acontece. Por isso que sempre diz assim que os homens são um pouco desatentos. Não é? Mas é porque a sensibilidade feminina é um pouco mais atenta, né? E só para melhorar um pouco aqui as coisas, no dia que o planeta for governado pelas mulheres, eu acho que a gente vai erradicar de vez a violência. O que é que vocês acham? Mas eu não estou querendo bajular vocês, não. É uma convicção, sabia? Porque eu perguntaria aqui uma mãe de família se ela se sentiria satisfeita vestindo o seu filho para ir para a guerra. O que é que vocês acham? Será que ela ficava satisfeita? Vestindo, meu filho, bota aí, botou aí, não está sem um botão não, vai lá. Para a guerra, ela não gosta. Já tem homens que dizem, é meu orgulho, tomara que ele volte. Quer se realizar através do filho. Então nós achamos que a sensibilidade, o yin, o yang está muito presente na humanidade. Nós precisamos equilibrar essas forças. Parece que está mais preponderante o yang e não o yin. Precisamos dar essa força aos seres para diminuir essa vontade de resolver as coisas com violência, de forma fatal. Por isso as pessoas dizem assim, mas a campanha de desarmamento é para desarmar os homens de bem e deixar os bandidos armados. Nós vamos dar entrevista na televisão, no rádio, é a primeira pergunta que todo mundo faz. Quer dizer que vai desarmar o homem de bem, e aí, quando nós começamos a dar informação de que o homem de bem mata e se mata em torno de 70% das mortes ocorridas no nosso país, das 56 mil mortes ocorridas quase todos os anos, quase 70% é praticado por pessoas que nunca tiveram antecedentes criminais. E aí disse, sim, aí quem vai cuidar da outra parte dos bandidos, dos policiais corruptos, é o governo. São os órgãos competentes para isso, não é a sociedade civil organizada. O que nós queremos dar é a opção para o ser humano que ele não resolva tão rápido com a arma, que a percepção dele possa ser ampliada, que alcance uma sensibilização, que resolva as coisas por outras vias. Existem inúmeras, milhares de alternativas para qualquer conflito. Por que é que a gente tem que resolver de forma tão fatal? Qualquer discussão hoje no trânsito, qualquer discussão hoje num restaurante, num bar, pode, de forma trágica, acontecer o desencarne de muitas pessoas. Pessoas que estão passando por problemas dentro de casa, problemas temporários, muito rápido, porque tudo passa na vida. As pessoas têm uma arma em casa e aí acham que vai resolver fugindo dos problemas. E pegam a arma e tira a sua vida sem saber, arranjou o maior problema para a sua existência. Simplesmente porque a gente não deu a oportunidade de dizer para ele, a arma não tem competência para fazer ninguém feliz. Não tem.
A única coisa que a gente ainda se agarra é dizer assim, a arma nos dá segurança. Aí quando você começa a ver as estatísticas, ela diz o seguinte, uma pessoa que porta uma arma tem 57% de morrer pela própria arma. Então é um mito. Mas a arma dá realmente uma segurança psicológica, você sente que está seguro com ela. Realmente as pessoas que portam a arma dizem que fica... Mas tem outro detalhe, essas mesmas pessoas dizem que quando está com a arma fica um pouco mais afoito. A tolerância diminui. E aí por isso acontecem as coisas de forma tão fatal. Precisamos passar por um processo de mudança, a nossa sociedade precisa sair dessa dimensão de violência que nós estamos vivendo, uma cultura de violência, para ir para uma nova sociedade que queremos construir, essa sociedade que não é violenta.